Você já ouviu falar de uma teoria que existe uma sociedade secreta que reúne as pessoas mais poderosas nos Estados Unidos? Não? E se eu te disser que ela afeta a vida de bilhões de pessoas ao redor do mundo? Calma aí, que eu vou te contar. Eu sou o Benjamin. Seja bem-vindo ao nosso canal Fatos Desconhecidos e ao nosso programa E aí, é real? Bora! E hoje eu vou começar modificando tudo isso. Acende a luz aí, gente. Eu vou inverter toda a ordem desse programa. É o seguinte, eu já vou começar dando um dos veredictos no começo. Vamos à nossa primeira pergunta. Então, essa sociedade de pessoas influentes é real? Sim. Existe uma sociedade que abarca vários nomes poderosos dos Estados Unidos. E eu vou te contar um pouco sobre a história dela. Oficialmente, a The Order of the Skull and Bones foi fundada em 1832 na cidade de New Haven, no estado de Connecticut, nos Estados Unidos. Seus fundadores foram William Huntington Russell e Alphonso Taft, estudantes da Universidade de Yale. A sede é em um prédio sem janelas chamado The Tomb, ou a tumba em português. Seu símbolo antigo é um crânio com dois ossos cruzados atrás, bem parecido com a de um pirata, e embaixo o número 322. Não faz sentido nada disso? Calma, segura aí, que eu vou fazer logo tudo isso ter um sentido, tá? Bom, tudo teria começado após as eleições de uma sociedade, Pi Beta Kappa. Como o grupo perdedor saiu derrotado, eles não quiseram fazer mais parte dos Kappas. É quase que como, se eu não posso mandar por aqui, eu e o meu amigo estamos fora. E vou montar o nosso próprio clube, que vai ser muito melhor do que o seu, tá? Eles mal sabiam que estariam criando algo que, anos depois, se tornaria referência para muitos homens poderosos. Quase tão grande quanto o Clube da Luta. E para fundar sua própria fraternidade, que logo se tornaria uma sociedade secreta, os dois se inspiraram no tempo em que Russell estudou na Alemanha. Lá, ele conheceu algumas sociedades secretas europeias e decidiu seguir seus moldes, porém com adaptações para os Estados Unidos. Falando em sociedade secreta, não se esqueça de que se tornar membro da sociedade dá fatos, assim como na Skull and Bones, você ganha algumas vantagens. Clique aqui embaixo e descubra os benefícios, tá bom, pessoal? Olha, de acordo com uma reportagem do jornal The Independent do Reino Unido, existe sim um processo bastante exclusivo para a pessoa poder entrar na ordem dos Skull and Bones. Para começo de conversa, por ano, somente 15 pessoas são aceitas nessa sociedade. É um número muito pequeno se compararmos com outras sociedades secretas como os maçons, por exemplo. Desde o ano de 1879, existe o Dia do Tapa. Calma, que o negócio é tranquilo, tá? Eu vou pedir a ajuda aqui do meu amigo Godofredo, melhor ator que eu conheço. Bom, nesse dia, não foi, Godofredo, os novos membros são escolhidos de uma forma bem simples. Um tapinha no ombro é dado naqueles que os bonusmans, como se designam os membros da ordem, consideram que podem ser novos integrantes valiosos. É como fazer com que essas pessoas se tornem fiéis à ordem? A primeira maneira é fazendo com que elas confessem todos os detalhes da sua vida. Tudo mesmo. Do que você gosta de comer, as coisas erradas que você fez, relações sexuais que teve. Sim, gente. É como se você passasse a sua vida a limpo. E aí? Me diga, você teria coragem de contar tudo? Tudo mesmo? Acho que deu para entender, né? Bom, a segunda é,
encontrando pessoas que estão na mesma classe social e que possuam, basicamente, os mesmos princípios. Geralmente, a sociedade só aceita pessoas ricas, com pais influentes ou familiares influentes, protestantes e brancos. Exceções são raras. Um detalhe interessante é que só na década de 1990 é que mulheres começaram a serem aceitas por lá. Além disso, todos os membros possuem apelidos tirados de famosas obras literárias. Mas aí, eu não te falei quem são essas pessoas, né? Bom, eu vou fazer uma pequena lista. Acompanhe, hein? Só presidente dos Estados Unidos, o grupo teve 3. George Bush, o seu filho George W. Bush, além de William Taft. Inclusive, nas eleições que deram poder ao Bush filho, houve uma concorrência com John Kerry, outro membro da Skull and Bones. Bom, Madison Wade e Potter Stewart, ambos juízes da Suprema Corte de Justiça americana, McGeorge Bundy, principal conselheiro do presidente, John F. Kennedy, que foi assassinado sob circunstâncias suspeitas, William Camp, considerado padrinho do futebol americano, todos eles Bonnesman. Isso porque eu falei sobre as dezenas de governadores, embaixadores, secretários, senadores, deputados e empresários bem-sucedidos. Gente, existem vários sites na internet que listam todos os membros da organização e suas ocupações. Dá uma olhada aí que você vai ficar surpreendido. Eu não vou ficar por aqui listando porque eu sei que você não vai mais aguentar eu ficar falando no nome de gente, um monte de gente, um nome de gente, um monte de gente que cansa. Lembra que eu falei do número 322? Bom, ele se refere especificamente ao ano 322 a.C. Nesse momento você deve estar se perguntando, o que teve de tão importante na história do ano de 322 a.C.? Que parte da aula da história que quase ninguém viu e eles perceberam? Eu vou explicar. Nesse ano faleceu o político e orador grego Demóstenes. Ele era um ateniense que possuía uma ótima retórica e discursava como poucos. Ele lutou por muito tempo contra o rei Filipe II, pai de Alexandre o Grande. Porém, o principal detalhe que marca a morte desse orador é que, nesse tempo, a democracia grega chegava ao fim e se iniciava a plutocracia. A plutocracia é o sistema político no qual o poder é exercido pelo grupo que possui mais dinheiro. Se você é uma pessoa rica, pode decidir o rumo da sua cidade ou do seu país. Se você é pobre, não tem voz, não pode opinar sobre o que os mais ricos decidiram para todos. E adivinha quem são os poucos caras ricos que fazem parte de uma sociedade secreta que elege presidentes americanos e faz grandes empresários? Obviamente que tudo isso pode ser uma coincidência. Porém, para as teorias de conspiração envolvendo a ordem, tudo isso faz o maior sentido e é como se fosse uma carta de intenções explícitas dos participantes. E que teorias de conspiração são essas nas quais eles podem estar envolvidos? Para ser bem sincero, várias. Algumas bem absurdas, como por exemplo que a Skull and Bones seria na verdade um braço direito dos Illuminati. Porém, como sabemos, a ordem dos Illuminati já foi desfeita há muito tempo atrás e não passa de uma lenda. Então essa teoria é falsa. Século XXI e ficar acreditando em Illuminati não dá, meu amigo. Ou será que é isso que eles querem que você pense? O assassinato do presidente John F. Kennedy é outra dessas teorias mirabolantes, já que, como eu disse antes, um de seus principais conselheiros era um membro da Skull and Bones e algumas operações desastrosas ocorridas no governo de JFK, como a invasão da Baía dos Porcos, teve a aprovação do conselheiro. Teoricamente, a ordem estaria sabotando o presidente sempre que podia. Só que nos relatórios da morte de JFK, a ordem nem é citada. Portanto, nunca chegou a ser suspeita. Ou seja, outra teoria bastante difícil de ser verdade. Porém, talvez exista uma conspiração que possa vir a fazer mais sentido. É a ideia de que o objetivo da organização é de que os Estados Unidos se tornem um país onde a plutocracia vire a forma de regime principal, derrubando a democracia, assim como aconteceu na Grécia há milhares de anos. Para isso, eles teriam se envolvido principalmente no comando da CIA. Mas
como provar que algo assim é ou não real? Bom, o maior problema a respeito dessa organização é achar fontes confiáveis. Talvez a mais confiável delas seja Ron Rosenbaum, autor de livros e também colunista de jornais. Sua investigação, motivada principalmente por causa do ex-presidente George Bush, é a mais completa que existe sobre os Skull and Bones. Para ele, o modus operandi da ordem é muito bem feito, já que, como somente 15 pessoas são admitidas por ano, elas geralmente se tornam próximas uma das outras e o próprio controle fica fácil de ser feito. Ele, inclusive, já conseguiu gravar um pedaço do ritual de iniciação que foi feito no jardim da sede. Porém, ele nunca conseguiu entrar na The Tomb. De acordo com Rosenbaum, os Bonesman só pensam neles mesmos, não no sucesso do país. E o jeito em que conduzem seus negócios e a política mostrariam justamente isso. Uma sociedade fechada, mesmo anos depois de seus membros saírem da faculdade. E agora, vamos ao segundo veredito de hoje. Afinal de contas, a Skull and Bones pode estar envolvida em alguma conspiração que envolva planos mundiais de dominação e controle por parte das pessoas mais ricas? Ninguém sabe. Sério, gente. É claro que a organização, de certa forma, defende a ideia da plutocracia. Mas não tem como a gente saber sobre o que se passa por lá. Essa sociedade possui poucos membros, o que dificulta que haja vazamento de informação. Além disso, pelo fato dela ser composta por pessoas bastante influentes, uma traição dentro do grupo é muito difícil de acontecer. Então, tudo o que sabemos vem de investigações feitas por jornais e relatos dos próprios membros, que, claro, cobrem somente a parte superficial da organização. Bom, talvez nós nunca saberemos o que ocorre por lá e quais são os seus planos reais. Obrigado por nos assistir, um abraço